Aí você voltou pra Cúmplices. Não, eu já tinha saído de Cúmplices. E aí, no meio desse caminho, eu fui pro cinema também. Fiz os meus 15 Toma uma aguinha, anos. amor. Pelo amor Exato, de vou Deus. beber uma água. Peraí, que fala. Tô nervosa. E o Fala Sério, Mãe, eu assisti, amei. Fala Sério, Mãe foi um pouquinho depois de Cúmplices de um Resgate. E eu tinha... Tava pra fazer 17 anos, exato. E aí, entre essas pausas, eu conseguia fazer show, lançar livro, gravar música, fazer tour e fazer cinema. Oh, incrível. Exato. Você já brincou na rua? Você sabe o que é brincar na Não. rua? Você sabe o que é? Gostei o que é ralar um joelho, bater uma canela quase. Andar de bicicleta? Já andou Mas eu de tenho. bicicleta? Rio de Janeiro, eu tô fazendo isso agora. Ah, Faço tá. futevôlei. A gente vai Olha. chegar no momento em que eu... Desacelera um pouco. Desacelera um curte. pouco. Exato. No auge dos meus 21 No anos. 21, gente. Aprendi o que acelerando. é ralar um joelho. É. Aí eu fiz as aventuras de Poliana, voltei. E já comecei a entender que alguma coisa tava diferente. E que eu tava com vontade de alcançar novos voos, né? Ir pra outros lugares. Eu amava essa pausa pra fazer cinema. E Isso fiz... você tinha quantos anos? Eu tava com 17 nessa época. E a novela foi até os meus 19, quase 20. Então, eu entrei na novela na preparação com 16. E aí, terminei a novela com 19. E no meio desse caminho, né, na metade mais ou menos da novela, eu fiz modo avião e assinei o contrato com a Netflix. Então, eu tinha a possibilidade de fazer algo muito incrível, original, né, da Netflix, pra plataforma, trabalhando com pessoas que eu tinha muita vontade de trabalhar, porque eles me deixaram sempre muito à vontade, pra ter o diretor que eu tinha vontade de trabalhar, contar a história que eu tivesse vontade de contar. E segue assim até hoje. Trabalhar com elenco. E aí, lembra da Marcela Tiberg? Que me descobriu Lembro. lá no teatro? Uhum. Eu chamei ela pra fazer os meus filmes. E aí, comecei a escolher junto com ela. Gente, isso foi tão emocionante. Porque eu tava do outro lado, entendeu? Ela me julgava, né? Olhava, via se batia o perfil, me chamava pra teste. E aí, de repente, as coisas começaram a tomar uma proporção diferente na minha vida. E aí, eu comecei a ver que eu tava do lado onde antes eu vivia. Você produziu, então? E eu produzo junto hoje os meus filmes e faço parte de toda esse processo de criação. E isso foi Selton Mello que me inspirou. Eu ia falar isso, certeza. E é por isso que essa peça é tão importante na minha vida. Não sou formada, não tenho uma faculdade. Meu sonho era fazer cinema, mas acho que a minha faculdade é a vida, é o set, sabe? Porque daí eu vou aprendendo na prática. Opa. E acabo alimentando isso, essa minha vontade cada vez mais de aprender, não só na frente das câmeras, e sim por trás também. Então, eu comecei a entender que a minha vida estava me dando possibilidades muito incríveis de trabalhar com quem eu sempre sonhei trabalhar, contar as histórias com quem eu sempre tive vontade de contar, fazer o meu elenco, sabe? Tipo, trabalhar com essas pessoas que lá atrás eu já tinha vontade de trabalhar e às vezes não dava certo no mesmo produto. Só que tem o outro lado de quando você chama pra teste, você fala, cara, eu quero muito. Mas aí o perfil não bate, aí você começa a entender o porquê que naquela época não dava Você certo. não passava. Os nãos. Exato. E aí eu falo, meu Deus, e eu tenho muitos amigos, né? A maioria dos meus amigos fazem parte desse meio, dessa profissão, e eu quero muito dar vontade de trabalhar comigo, de a gente crescer, da gente poder trocar uma ideia, evoluir junto, sabe? A minha vida inteira, gente, eu e Maísa, né? A gente viu que crescemos juntas. Estamos esperando, inclusive, a oportunidade. Estamos pensando em algo bem interessante pra gente fazer esse encontro de novo depois de Carrossel. Ia ser tudo. E aí, eu falei, cara, isso é muito interessante. Eu tive um momento bem intenso da minha vida, onde eu simplesmente uni 3 coisas. Porque eu tava acostumada a fazer 2, né? Mas eu uni 3 coisas. Eu tava fazendo a novela. Eu gravava de segunda a sábado a novela. Não, mentira. Eu gravava de segunda a sábado o filme. E aí, às vezes, eu tinha que compensar a folga do SBT lá no filme e a do filme no SBT. Então, eu gravava, tipo assim, eu não tinha domingo, porque domingo eu gravava o filme e segunda eu tava no SBT. E eu comecei a fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Foi um período muito difícil, assim, de começar... Eu tava tinha recém completado 18 anos e, além de tudo isso, no set, eu tava observando por trás das câmeras, então eu já tava, tipo, meio de olho, sabe? Com uma outra maturidade, mas ao mesmo tempo não tendo muita. E idealizando a minha nova tour. Aí, eu falei, calma, peraí. Eu vou surtar. E aí, com 18 anos, eu entrei na terapia. Que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa. E aí, eu falei, peraí, que agora eu vou consertar tudo. Porque tava somatizando. E eu comecei a achar que eu não sabia mais quem eu era.
E eu tava fazendo a Ana, do modo avião, que foi uma experiência maravilhosa. Eu tava interpretando a Mirella, que tava colhendo excelentes frutos em As Aventuras de Poliana. E eu tava idealizando uma tour, eu ia montar tudo com os meus bailarinos, com a minha banda, com o meu figurino. E eu falei, peraí, eu não sou 3, eu não consigo fazer 2 ao mesmo tempo, eu sou só uma. E aí eu entendi que eu precisava organizar tudo que quando eu era criança, vambora. E quando eu fiz 18 anos, eu achei que tudo ia mudar do dia pra noite. Falei, não, agora acabou. Agora eu vou ser uma adulta e as responsabilidades vão cair sobre minha cabeça. Tadinha. Sempre tive responsabilidade, a minha vida inteira. E não muda nada, né? E não muda nada. Nada, sério. Você que tá assistindo, não vai se iludindo que não é isso. Vai com muda calma. nada. Piora. Exato. Tipo, é um processo. E eu consigo enxergar hoje, com 21, que eu amadureci, passei por uma fase de transição e amadurecimento muito mais dos 20 pros 21 do que dos 18 do nada, sabe? Então, isso foi... o quebra-cabeça foi desencaixando, e ao mesmo tempo que eu entendi que tava se desencaixando, eu falei, opa, peraí. Eu sempre fui uma menina muito centrada. Sempre fui uma menina que sempre tive muita cabeça. Os meus pais sempre juntos, me apoiando, me incentivando. Eu preciso entender esse meu processo. A minha saúde mental, física e espiritual sempre teve em primeiro lugar. Deus no comando de tudo. Minha base, que é o meu porto seguro, tá aqui comigo. Eu preciso entender essas questões. Quem sou eu? No meio disso tudo. Nossa. Aonde eu tô, sabe? E aí... foi nesse exato momento que eu tive essas oportunidades maravilhosas. Fui pra terapia, entendi todo o processo, comecei a adequar as coisas e falar... Eu tenho roteiro, tenho agenda todos os dias, tenho que chegar no horário pra gravar e tudo mais. Mas a terapia eu nunca mais vou abrir mão. Então, eu faço terapia. E foi bem na época onde eu pedi conselhos novamente pro Celton. Ele tava fazendo sessão de terapia. Onde ele escreveu várias temporadas. E numa das últimas, não, nessa última, penúltima e antepenúltima, e essa última, ele atuou. E aí eu falei, Celton, preciso muito de ajuda. O que você acha? Ele falou, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Invista em você, na sua saúde mental. Em se priorizar. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer terapia. E logo depois que o filme findou, eu consegui estrear minha tour. No meio desse processo, eu tive crise de ansiedade, fiquei muito, muito nervosa, achava que não ia dar conta das coisas. Consegui dar conta das coisas. Organizei a minha cabeça, a minha vida. Gosto de me sentir produtiva e organizada, porque acho que isso me faz ter um controle mínimo. Mal eu sabia que ia passar uma pandemia pela frente.